Olá, Rio Grande do Sul, quinta-feira, 3 de setembro, faz agora 20 graus em Porto Alegre e veja os destaques do SBT Rio Grande de hoje. Caos no Morro Santa Teresa, na zona sul de Porto Alegre, desde as primeiras horas da manhã. Lotações e ônibus acabaram de ser incendiados. Provavelmente uma retaliação à morte de um jovem de 18 anos por PMs na Vila Gaúcha, conhecida como Buraco Quente. Ele tinha antecedentes criminais, mas era querido na comunidade, que ficou revoltada, apedrejou uma viatura e policiais foram acuados. Helicóptero e reforço com mais de 40 homens cercaram a região. Clima de tensão, medo e insegurança aqui no Morro Santa Teresa. O jornalismo gaúcho de verdade está no ar. Olha, amanhã foi de muita tensão aqui no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre. Bombeiros ainda trabalham para apagar as chamas de 3 coletivos incendiados agora há pouco. A repórter Bruna Osterman tem informações, está ao vivo aqui do deck do SBT-RS. Bruna, tudo começou depois do desfecho de uma operação policial. Que outras informações tu pode trazer agora para quem está nos acompanhando? Bom dia para você. Bom dia, Chemalha. Olha, uma das lotações que foi incendiada foi muito próximo aqui do SBT-RS. A gente consegue enxergar nesse momento que os bombeiros acabaram de fazer o trabalho de rescaldo e já não há mais fogo. Realmente, como você falou, isso aconteceu acho que menos de uma hora, até 1 hora e pouco depois de acontecer uma ação policial dentro da Vila Gaúcha, conhecida como Buraco Quente, que fica logo aqui ao lado. Pouco antes das 11 horas da manhã, Chemalha, uma lotação, ela já estava parada aqui no fim da linha do Morro Santa Teresa, foi alvo possivelmente desses moradores. Eles espalharam primeiro gasolina no veículo e na sequência atearam fogo. Rapidamente, o veículo foi consumido pelas chamas. No momento só estava um motorista dentro, mas esses criminosos aí obrigaram ele a sair às pressas. Simultaneamente a esse incêndio da lotação, Chemalha, 2 ônibus da linha 195, que também estavam estacionados em outro ponto do morro, começaram a pegar fogo. Aliás, corrigindo, um deles estava subindo o morro, os criminosos entraram dentro, mandaram todos os passageiros descer e aí trouxeram o coletivo até aqui em cima do morro. Bom, segundo testemunhas, 2 homens chegaram com galões de combustíveis e armados, mandaram os motoristas e também os passageiros, como eu falei, descerem e em poucos segundos os 2 ônibus também pegaram fogo. Houve pelo menos 2 explosões, a gente pôde ouvir aqui, inclusive do SBT-RS, e as chamas se alastraram rapidamente, formaram uma forte nuvem preta no céu e a fiação elétrica das ruas também foi atingida. Pelo menos 3 caminhões de bombeiros foram acionados ao mesmo tempo que os moradores colocavam fogo. Por sorte, ninguém se feriu. O prejuízo foi só material, Chemalha. E 3 linhas estão com atendimento prejudicado em função desses incêndios, que é a linha TV 195, a linha 282 Cruzeiro e o T3, Chemalha. Olha, Bruna, quem circulou hoje pela zona sul da capital viu o helicóptero da Brigada Militar sobrevoando bem baixinho a região. Moradores da Vila Gaúcha, conhecida, como você falou, como Buraco Quente, quebraram a viatura da Polícia Militar e os policiais ficaram literalmente acuados dentro da vila depois que esse morador foi morto em um dos becos. Eles pediram reforço de policiais civis de um batalhão de operações especiais. É exatamente isso, Bruna? Exatamente, Chemalha. Foi uma grande mobilização policial, helicópteros, os policiais do 1º Batalhão, que são os policiais que fazem o policiamento aqui da região, e também o batalhão de choque tiveram que fazer aí o trabalho dentro da Vila Gaúcha. Eles foram muito hostilizados pelos moradores que estavam revoltados, porque os moradores dizem aí que esse rapaz de 18 anos foi morto de forma injustificada, que foi uma ação truculenta da Brigada Militar, que inclusive o rapaz tinha se rendido, mas que mesmo assim os policiais atiraram contra ele. E a gente vai contar melhor essa história daqui a pouco, Chemalha. Tá certo, obrigado, Bruna Osterman, direto ao vivo. Lá vocês viram, né, a lotação incendiada, só a carcaça do veículo permanece comigo aqui no Plasma ainda. Bruna, essa tensão começou muito cedo, por volta de 7h30, quando a gente chegou para trabalhar aqui na televisão. Já percebeu toda a movimentação da Polícia Militar e uma revolta muito grande dessa comunidade que fica aqui bem ao lado de todas as principais TVs aqui de Porto Alegre do estado, né, Bruna? Exatamente, Chemalha. Essa situação acabou começando bem cedo, realmente. Logo que a gente chegou já tinha essa situação, mas até
até agora ainda não está tudo absolutamente calmo. Inclusive, Chemali, a gente está aqui no deck do SBT-RS, como você falou. Eu estou utilizando um colete à prova de bala, mas é por mais questão de prevenção, porque a polícia está aqui, a polícia já controlou a situação nesse momento. E agora, segundo a Mariana, que é editora-chefe, o tenente-coronel Ikeda pode falar com a gente, vai tirar aí algumas dúvidas a respeito desses dois casos que realmente chocaram os moradores aqui do Morro Santa Teresa e toda a cidade, né, Chemali? Tá certo. Bruna, permanece atenta aí em cima no deck do SBT. Eu converso agora por telefone com o comandante do CPC, tenente-coronel Mário Ikeda. Bom dia para o senhor, coronel Ikeda. Bom dia a todos. Coronel, agora há pouco acabaram de incendiar um novo foco de incêndio aqui no Buraco Quente. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, para quem está acompanhando o SBT Rio Grande, essa operação policial. Esse reforço foi chamado nas primeiras horas do dia em função de uma perseguição policial. Como é que foi isso, coronel? Coronel, nos ouve? E acabou restando morta e houve uma revolta pelos moradores daquele local referente à morte deste morador, que Sim. Estamos verificando as circunstâncias, mas é uma pessoa que possui antecedentes e que, a princípio, estava armado e que reagiu à abordagem policial. Os moradores, como represália, agora, ao final da manhã, atearam fogo em 2 ônibus e uma lotação. Reforçamos o policiamento naquela região, lá no local, para que possamos restabelecer a tranquilidade e a segurança de todo o bairro para que novos atos de vandalismo não venham a ocorrer. Coronel, esse jovem de 18 anos que acabou durante o confronto sendo atingido por disparos da Polícia Militar, ele já tinha antecedentes criminais? O que se sabe sobre ele? Ele já tinha antecedentes criminais por roubo e por porte ilegal de arma, então já tinha esses antecedentes. E, em princípio, reagiu à abordagem policial. Coronel, nós acabamos de receber, eu quero que o senhor possa repassar essa informação com o maior cuidado possível, porque a gente também está tratando dessa forma, uma ligação anônima aqui para o SBT-RS, de uma comunidade dizendo de moradores do Campo da Tuca, na Zona Leste, moradores não, né, suspeitos desses incidentes envolvendo o transporte coletivo, de certa forma assumindo a autoria. A polícia tem suspeita de quem pode ter cometido esses atentados? Tem ligação com a comunidade que mora na Zona Leste, distante daqui? Há uma ligação entre esses fatos, coronel? Em princípio, pelo que a gente observa, são moradores do próprio local, do próprio bairro. Tá certo. Coronel, agradecemos a sua participação, a gente continua acompanhando o trabalho de investigação e também todo o trabalho da Polícia Militar aqui no entorno. Todos nós, trabalhadores aqui da região, estamos um pouco apreensivos, bastante apreensivos em função disso. Agradecemos a sua atenção, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado e lhes asseguro que nós vamos permanecer no local até que a segurança e a tranquilidade retornem e que todos possam trabalhar com tranquilidade. Tá certo, obrigado, coronel Ikeda. A gente volta a falar agora dessa tensão toda no chamado Buraco Quente no Morro Santa Teresa. Bruna Osterman, mais uma vez aqui no plasma do SBT Rio Grande. Bruna, a reportagem foi difícil de fazer, né? A gente acompanhou de cima, colete à prova de balas, tensão, né? Muita correria da comunidade e também dos policiais militares. Queria que trouxesse pra gente os detalhes dessa reportagem. Pois é, Chemali, a gente começou observando tudo de longe, aqui bem de perto, mais perto inclusive aqui do próprio SBT-RS, e aí depois que chegou a Polícia Civil, já a perícia para retirar o corpo do Ronaldo, é que a gente decidiu descer, e as equipes de reportagem realmente desceram, viram que a situação estava realmente controlada, mas a revolta desses moradores, Chemali, era definitivamente com a Brigada Militar. Eles ficaram muito revoltados com a morte desse rapaz, ficou um contra o outro, na verdade. De um lado estão os moradores dizendo que foi uma morte injustificada, de outro lado está a Brigada Militar dizendo que agiu em legítima defesa, porque esse rapaz teria tentado reagir de uma abordagem. Então foi uma situação bastante tensa, eram policiais do batalhão de choque, muita tensão no momento, e a gente fechou aí uma reportagem para explicar tudo para o pessoal de casa.
Depois de matarem um jovem de 18 anos dentro da Vila Gaúcha, conhecida como Buraco Quente, policiais militares foram acuados pela comunidade. Segundo a polícia, esta viatura foi apedrejada pelos moradores. Os moradores estavam ameaçando os policiais militares que vieram aqui. Ameaçando com paus, com pedras, ameaçando de violência, inclusive com viaturas apedrejadas. Para sair do local, eles pediram reforço. Uma operação policial foi organizada no Morro Santa Teresa. Helicóptero, mais de 10 viaturas e o Batalhão de Operações Especiais foram mobilizados. Esse é um momento de muita apreensão aqui no Morro Santa Teresa. Dezenas de policiais já chegaram até aqui, desceram das viaturas e agora estão se preparando para entrar na vila onde os militares estão encurralados. A Brigada Militar foi recebida com protestos. Ronaldo de Lima foi morto na manhã desta quinta-feira. De acordo com familiares, ele voltava de uma festa quando foi abordado pelos PMs. O policiamento era o de rotina. Os policiais militares que estão trabalhando no dia a dia, que foram realizar uma abordagem e acabaram trocando tiro. Mas os vizinhos dizem que o rapaz não reagiu e que a ação policial foi injustificada. A comunidade se revoltou porque o brigadiano que fez isso daí estava dando risada na nossa cara, porque não era o filho dele que estava ali no chão, que não precisava ele ter feito isso. Se o guri tava assim, já estava rendido já, era só ele pegar e levar o guri se o guri tivesse com alguma coisa. Eles falaram que o guri estava armado, mas o guri não estava armado, porque até agora a gente não viu a arma. Falou, eu me rendo. E virou de costa. Quando ele virou de costa, o brigadiano deu um tiro nas costas dele e ainda chutou ele depois de morto. Ronaldo tinha antecedentes criminais por roubo e porte de arma. Um revólver foi apreendido no local do crime, mas a família nega que pertencia ao jovem. Não tinha nada com ele, tanto que ninguém viu arma nenhuma. Eles que enfiaram a arma ali nele. Mesmo depois de controlada a situação, os moradores seguiam revoltados e exigiam que os policiais militares saíssem da vila. O chefe do Comando de Policiamento da capital disse que a perícia vai apontar as circunstâncias do crime, para então a Brigada Militar avaliar se houve excesso por parte dos policiais. Não tinha coisa ruim que lembrar dele. Só quero justiça, só isso. Olha, a gente volta a falar sobre a tensão, o medo envolvendo aqui a região do Morro Santa Teresa. A Bruna está comigo aqui no Plasma. Bruna, tem outras informações mais apuradas? Parece que houve também um tiroteio ainda há pouco, um assalto à lotação. A Brigada Militar nos passou essa informação em seguida. Chamali, teve esse assalto à lotação, mas o assaltante, o suspeito, já foi preso. Já aqui no Morro Santa Teresa, mais um caminhão do Corpo de Bombeiros acabou de chegar. E a situação, como eu disse antes, segue tensa. A polícia está por aqui. Tem o helicóptero da Brigada Militar, nesse momento, sobrevoa aqui o morro. Porque é o seguinte, né, Chamali? Mais cedo, começou às 7 horas da manhã, a situação onde os policiais ficaram encurralados. Foi até um pouquinho antes das 10. E quando a gente achou que estava tudo calmo, aconteceu esses incêndios, a lotação e 2 ônibus. Ou seja, agora a gente está sem perspectiva. Pode piorar a situação, porque a revolta dos moradores, que é quem a polícia suspeita, que colocaram o fogo nesses veículos aí do transporte coletivo. Então, Chamali, realmente a situação está bem complicada aqui. Helicópteros, batalhão de choque seguem aqui no Morro Santa Teresa. Agora bombeiros voltaram. Então, assim, é uma situação bastante crítica e a gente fica realmente na espera aí para que não aconteça mais nada, né, Chamali? Porque houve grande mobilização da polícia em um momento de greve, ou seja, muitos ainda estão aí dentro dos quartéis, mas realmente essa mobilização tirou todo o 1º batalhão, todo o batalhão de choque de dentro dos quartéis, porque foi uma situação muito extrema, Chamali, muito, muito extrema. Eu, particularmente, nunca tinha visto algo assim. Também sou uma jornalista que recém começou, mas igual, é uma situação bastante complicada. Muita revolta dos moradores, e quando a gente pensou que tinha acabado, porque os policiais tinham saído de dentro da Vila Gaúcha, foram incendiados esses 3 veículos, 2 ônibus e uma lotação. E o que chamou a atenção também é que esses 3 veículos foram incendiados próximo a emissoras de televisão, ou seja, foi muito próximo de nós aqui também. Então foi um susto muito grande para todo mundo que trafega, que circula aqui pelo Morro Santa Teresa, né, Chamali? Até para o pessoal que está acompanhando, chegando agora para assistir o SBT Rio Grande, eu queria até destacar o seu arrojo, também início de carreira, mas com todo cuidado, avançando ali o campo junto com a polícia, o Dagoberto Rocha,
nosso repórter cinematográfico muito experiente, trouxe essas imagens para que a gente pudesse mostrar para o pessoal de casa o que está acontecendo nesse momento. A gente pôde ouvir também o barulho, né? O som dos helicópteros permanecem, a região toda do buraco quente permanece cercada pela polícia para manter a segurança, Bruna? Exatamente, Chamalha. Aqui a segurança é total, a gente vê que há uma mobilização muito grande da polícia, eles deixaram de lado a greve nesse momento, porque o que importa mais é fazer a segurança do local e evitar que haja mais depredações e até, quem sabe, mais algum problema maior, como mortes, homicídios, assassinatos, né, Chamalha? Você estava falando ali da ação do Dagoberto Rocha, realmente foi muito complicado, a gente teve que descer ali por dentro da vila, mas o que a gente viu é que a revolta dos moradores era com os policiais. Conosco, com a imprensa, eles conversaram, eles contaram o lado deles, eles foram até bastante acessíveis, na verdade. Muitas meninas que moravam ali conversaram comigo, disseram que esse rapaz, o Ronaldo, que morreu, realmente não tinha feito nada. Por outro lado, temos o lado da Brigada Militar, de que ele teria tentado reagir, e estava armado. Chamalha, é uma situação bem complicada, porque não há provas, né, câmeras que flagrem, é uma palavra contra outra palavra, muito complicada a situação. Os moradores da Vila Gaúcha realmente reclamam que há uma truculência muito grande da Brigada Militar. Por outro lado, a gente vê atitudes extremas como essa de queima de veículos que fazem o transporte público. No fim, quem sai prejudicado, né, Chamalha, é a população. Tem recadinho agora com a Bruna, ao vivo de novo lá em cima no nosso deck, atualizando as informações nessa manhã de pânico, terror no Morro Santa Teresa. Repórter essa guriazinha, hein? Uma nenezinha, e olha só que categoria dessa menina. Parabéns, Bruna. Realmente, Bruna, um belo trabalho, profissionalismo, nota 100%. A gente está vendo aquele ônibus ali atrás de vocês, a gente fica nervoso, apavorado, um carrinho de bebê passando ali, a gente pode sair na rua? Qual é o serviço a partir de agora? Qual é a orientação para as pessoas, Bruno? Primeiro, Débora Evidarte, muito obrigada pelos elogios. Para mim é uma grande honra, mas esse é o trabalho do jornalista, né? Bom, aquela carcaça ali ainda da lotação que pegou fogo. E o serviço é o seguinte, o trânsito aqui para o Morro Santa Teresa está bloqueado, tanto pela Correia Lima quanto pela Silveiro. Eu falei agora há pouco com um agente da IPTC que passou aqui por baixo, aqui de cima do deck, eu falei com ele, ele disse que a previsão é de que libere ainda no início da tarde. Em função desses conflitos aí que aconteceram hoje pela manhã aqui no Morro Santa Teresa, também os ônibus que fazem a linha para cá não estão em serviço. Realmente, no fim das contas, como eu disse para o Chamalha, eu repito, quem está sendo prejudicado com tudo isso é a população, né? Débora Evidarte.